Aí, pessoal, dando continuidade aí ao nosso curso, aqui é a nossa terceira aula de planta elétrica, né? Na primeira aula, vocês viram uma planta resumida, como que é feita a instalação de uma planta resumida. Na segunda aula, vocês viram os pontos que a gente identificou as tomadas na planta elétrica, o ponto de luz e a distribuição, tá certo? Tá de mangueira, você viu. Nessa terceira aula já está aqui aquela primeira instalação que nós fizemos lá na primeira aula. Então aqui está toda a instalação, os circuitos que passam, né? E qual é o intuito da análise dessa planta aqui? É simplesmente nós olharmos a planta e saber extrair da planta elétrica as informações para a nossa instalação, né? Porque o eletricista, quando ele vai fazer um serviço com planta elétrica, ele vai ser colocado, vai ser entregue para ele uma planta elétrica, e a planta elétrica que foi entregue para ele vai ter que saber ler aquela planta elétrica e entender como que é a instalação que foi daquele dimensionamento. Então é isso que nós vamos fazer agora, monitorar agora, você vai acompanhar comigo. Isso aqui é um exemplo da planta já definida, né? Lógico que tem algumas coisas ainda para melhorar, mas a nível didático de curso está excelente. Nós vamos tirar as informações dessa planta aqui para que a gente faça os nossos cálculos, né? E assim nós consigamos aí fazer uma instalação perfeita, tá certo? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar essa planta e ver a carga de cada circuito. Nós vamos começar agora a destrinchar essa planta, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Lembre lá atrás que nós estávamos aqui com os circuitos, né? A divisão de circuito, que estava feita a divisão de circuito, né? A divisão de circuito, então o circuito 1, o circuito 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, são os circuitos, né, da divisão. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver a carga de cada circuito para a gente fazer essa instalação, tá certo? Então, o circuito 1, ele é o quarto, né? Então, ele é o quarto 1 e o quarto 2, tá certo? Quarto 1 e quarto 2. Nós vamos agora ver quais são as cargas de tomada desse quarto. Então, nós temos aqui quarto 1, né? E o quarto 2, que são esses dois quartos aqui. Vamos calcular a carga das tomadas? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vão dar 7 tomadas, e de acordo com a norma, a tomada sendo de áreas, sala, quarto, nós atribuímos as tomadas a 100 VA para essas áreas, né? A não ser tomadas de uso específico. Então, como são tomadas de uso geral, nós atribuímos a potência, né? A nomenclatura de 100 VA, tá certo? Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos ter 7 tomadas a 100 VA, logo nós teremos 700 VA aqui, tá certo? Depois nós vamos fazer a conversão, porque lembrando lá daquele triângulo das potências, para a gente calcular a corrente elétrica, nós precisamos aqui de uma grandeza, que é a potência, que é dada em watts. Depois nós vamos converter isso aqui. Então, desse quarto aqui, nós já tiramos, desse circuito, nós já tiramos, né, extraindo da planta aqui 700 VA. Agora a sala, que é essa parte aqui. Então, nós vamos calcular a tomada. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 tomadas lá na sala, que vão dar 5 tomadas, que vai ser equivalente a 500 VA, tá certo? Lembrando que a atribuição para áreas, sala, quarto, áreas, de acordo com a NBS 5410, são de 100 VAs. Agora, para as tomadas de cozinha, né, que são os circuitos que a gente vai ver agora, mais para baixo, para as tomadas de uso de cozinha, as 3 primeiras tomadas, elas devem ser atribuídas uma potência de 600 VA, tá certo? 600 VA. Para as 3 primeiras tomadas. As demais tomadas, que é igual essa tomada aqui, ela pode ser de 100 VA, de acordo com a norma, né? Com a NBS 5410. Então agora vamos pular aqui para a sala
para a cozinha e a sala de jantar, que é esse vão aqui, contando as tomadas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 tomadas. Lembrando que essas primeiras tomadas, as 3 primeiras, nós vamos atribuir 600. Então, nós vamos ter 6, 12, 18, dá 1.800. 1.800 VA dá 1.900. Então, nós vamos ter aqui 1.900 VA, né? Que VA significa volt ampere, certo? Depois nós vamos ter que fazer uma conversão de volt ampere para watts, que é a potência, né? Watts, que é a potência. Então, nós vamos ter que converter para watts, tá certo? Nós vamos ter que transformar ela aí para watts. Lembrando também aqui que agora nós estamos aqui com 1.900 VA, né, na cozinha. Nós vamos para a lavanderia. É a mesma coisa, né? As 3 primeiras tomadas, isso aí é de acordo com a norma, então é 600. Então, aqui nós temos uma de 600 VA, tá certo? E 2 de 600 VA. Lembrando que pode ser por causa das máquinas, secadora, lavadora. Então, nós temos aqui 1.200 VA, certo? O banheiro, que é somente essa tomada somares também, ele vai entrar dentro da norma, que são 600 VA. Aí você fala, professor, e essa tomada aqui? Essa daqui é de uso específico. Essa tomada aqui, ela já logo abaixo aqui, é do chuveiro. Aí ela já está em watts. Ela é 5.000, no caso nosso aqui, hipotético, 5.500 watts. Essa instalação aqui. A iluminação, como você bem pode ver, nós estamos instalando da planta aqui, as cargas, então nós temos aqui, ó, cada ponto de luz equivale a 100 watts. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de luz. Então eu tenho aqui 900 VA ou watts. Aqui já é dado em watts, porque já é a iluminação direta. Então isso aqui é 900 watts, tá certo? Então, pessoal, em continuidade da nossa aula, nós chegamos aqui e conseguimos observar que, né, para lá o quarto, né, o quarto, primeiro quarto, segundo quarto, nós temos aí uma potência aparente, né, que VA é a potência aparente. VA, o que é o VA? É o volt ampere, né? É o volt ampere. Então, é a multiplicação de volt ampere, é uma potência aparente, que se usa para dar uma margem na instalação elétrica, tá certo? Então, assim, ó, eu tenho 700 VA, 500 VA, 1.900 VA, 1.200 VA, 600 VA. Eu tenho também aqui já o chuveiro, que já é uma tomada específica, então o chuveiro é 5.500 watts. E a iluminação, que também já é uma potência já ativa, então essa potência não é aquela aparente, já é a potência realmente que tem ali no circuito, então ela já é dada em watts. Repare que nós vamos precisar da carga em watts para nós prosseguirmos fazer os cálculos. Então, logo nós vamos precisar converter de VA, nós vamos precisar de converter VA, transformar ele para watts, tá certo? Então, vou colocar até uma setinha aqui, ó, eu tenho que converter. Então, o que eu tenho que fazer? Converter de VA para watts. E como é que é essa conversão? Então, o watts é dado volt ampere, né, que é o VA, vezes uma constante que é estabelecido por 0,65, tá certo? Então, ou seja, o cálculo que eu vou fazer aqui para transformar VA, onde está VA, em watts, que é igual está aqui, ó, igual está desse aqui, watts, tá certo? Para nós prosseguirmos com os cálculos aqui na instalação elétrica. Nós, né, no bloco anterior, nós retiramos da planta elétrica toda a informação, certo? Conseguimos retirar da planta elétrica as informações do quarto, da sala, da cozinha, da lavanderia, do banheiro, do chuveiro e da iluminação. Conseguimos extrair, colocamos essa carga toda aqui e agora nós vamos transformar VA em watts. Então, logo, se nós fizermos aqui a
a nossa conta, se nós fizermos a conta aqui e transformarmos 700 VA, que vai dar 700 vezes 0,65. Logo, nós vamos ter aí em watts, nós vamos ter 455, tá certo? Então, nós vamos ter 455 watts, né? Alguns conhecem aí como watts. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, 500 VA, ou seja, eu trago esses 500 para cá. Então, 500 VA vezes 0,65, logo nós vamos ter aqui 500 VA vezes 0,65, nós vamos ter 325, tá certo? 325 watts, certo? Aqui a mesma coisa, então nós vamos ter aqui o cálculo, 1.900 VA, ou seja, vamos trazer para cá, 1.900 VA vezes 0,65, nesse circuito de cozinha, nós vamos ter 1.235. Então, logo, nós vamos ter 1.235 watts. Aqui a mesma coisa, lavanderia, 1.200 VA, trazendo aqui para cima, 1.200 VA vezes 0,65, que é uma constante. Então, eu tenho 1.200 VA vezes 0,65, no circuito de número 4, eu tenho 780, tá certo? 780 watts. Aqui embaixo a mesma coisa, banheiro, então eu tenho 600 VA de carga aparente. Vou jogar aqui nessa conversão, então eu tenho 600 VA vezes 0,65, logo eu vou ter aqui no circuito 5, 390, tá certo? 390 watts, tá certo? Então eu tenho 390 watts. Aqui eu vou só repetir para dar andamento, né? Que aqui a carga do chuveiro já está em watts, então é 5.500 watts e aqui é 900 watts, que é a carga de iluminação. Então logo nós já temos aqui a transformação da carga toda em watts. Agora, nós precisamos, para dar continuidade, eu preciso de saber a tensão que é esses circuitos. Nesse circuito, hipoteticamente, essa tensão aqui é 110 volts, tá certo? Essa daqui é 110 volts também. Essa daqui, essas tomadas são 110 volts, tá certo? Lavanderia 110 volts também, tá certo? O banheiro, aqui eu tenho 110 volts. O chuveiro eu tenho ele em 220 volts. E a iluminação eu tenho ela em 110 volts, tá certo? Então, trazendo aqui para nós temos então a carga de cada circuito, que é a potência realmente ativa do circuito. Eu tenho a tensão para cada circuito, isso tudo nós extraímos da planta, né? Agora nós vamos precisar de achar a corrente, porque tão logo nós achamos a corrente elétrica, achando a corrente, certamente nós vamos achar aí a especificação do cabo. Nós vamos estar utilizando aqui, né, aquele triângulo que eu passei para vocês, que é o triângulo das grandezas elétricas. Então eu tenho potência, eu tenho tensão e eu tenho corrente, eu tenho tensão, tá certo? O triângulo nosso das potências, tá certo? Então agora o que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar agora de encontrar aqui a corrente elétrica. Para nós encontrarmos a corrente elétrica, logo nós vamos fazer aqui, vou tampar o I, então vai ficar a potência sobre a tensão, tá certo? Vai ficar a potência sobre a tensão. Então logo, se eu quiser achar a corrente elétrica, eu vou colocar a potência, que dá em watts, dividido pela tensão. E aí eu vou achar a corrente elétrica, tá certo? Então, para ficar bem claro, eu coloco a mãozinha aqui, para ficar bem didático,
Então, eu tenho a potência dividido pela tensão. Logo, nesse primeiro circuito aqui, que nós estamos vendo aqui, que a potência é de 455 watts dividido por 110, então logo essa cálculo aqui de corrente elétrica, logo nós teremos aqui, dividindo 450 por 110, nós teremos aqui 4 watts, 4 amperes. No segundo aqui, nós vamos ter 325 watts dividido por 110. Então, 325 watts dividido por 110 vai dar 2,9 ampere, tá certo? Isso aqui nós estamos dando em ampere. Se nós colocarmos aqui o circuito da cozinha, que é 1.235 watts, tá certo? Dividido por 110, nesse circuito de número 3, nós teremos aqui 10 ampere, tá certo? Nesse circuito de lavanderia, com 1.200 VA, 780 watts, que é o que a gente precisa, dividido por 110, então 780 watts dividido por 110, logo nesse circuito de número 4 aqui, nós vamos encontrar 7 ampere. E aqui no circuito do banheiro, de 390, tá certo? O que nós estamos fazendo aqui no cálculo é isso aqui, ó, 390 dividido por 110. Mas de onde o senhor tirou isso, professor? Da nosso triângulo das grandezas, tá certo? Recapitulando. Então, eu tenho aqui a corrente, eu tampo aqui a corrente, então eu tenho a potência dividido pela tensão. É isso que nós estamos fazendo aqui. Potência, né, em watts, dividido pela tensão, nós chegamos à corrente elétrica. Então, no 5 aqui, né, nós estamos vendo aqui no 5, nós temos uma corrente de 3, né, de 3 amperes. Ou seja, 390 dividido por 110 vai dar 3 amperes. 5.500, tá certo? Que é o chuveiro aqui, o chuveiro elétrico, é o vilão aí da conta de luz. Então, o chuveiro ele é 5.500. Ele em 220, que é o recomendado, né, que o chuveiro elétrico ele seja em 220, né? Então, 5.500 dividido no circuito 5, 5.500 dividido por 220 no circuito de número 6, ele vai dar 25 ampere, tá certo? 25 ampere. Acompanha comigo agora o circuito da iluminação, que é 900 watts, tá certo? Dividido por 110. Logo, nós teremos aqui no circuito de número 7, nós teremos aqui 9 ampere, tá certo? 9 ampere. Então, com isso aqui eu consigo já saber, eu tenho a potência, tá certo? Eu tenho a tensão e eu tenho a carga em amperes. Com isso eu consigo igual na aula que nós fizemos lá atrás. Nós vamos conseguir duas coisas com isso aí. Dimensionar agora, nós vamos conseguir dimensionar o disjuntor, tá certo? Para esse circuito, tá certo? Nós vamos conseguir dimensionar o disjuntor e também nós conseguiremos dimensionar o cabo, tá certo? Então aqui, o quarto aqui, que tem aí 4 ampere, né? 4 ampere, você recomendaria-se, né, a colocar aí disjuntor aqui de 10 ampere, tá certo? De 10 ampere. Aqui também colocaria um disjuntor de 10 ampere, né? Aqui, como a carga está muito próxima aqui, você colocaria um disjuntor de 15 ampere, tá certo? Sempre tem que ter uma margem. Então, esse disjuntor aqui seria de 10 ampere também, tá certo? E esse circuito aqui seria um disjuntor de 10 ampere. Aqui seria um disjuntor, como ele deu 25 em cima, seria um disjuntor de 30 ampere. E aqui seria um disjuntor de 15 ampere. Tá certo? Aí talvez você vai se perguntar,
a especificação dos disjuntores, você está especificando devido à carga, tá certo? Se você colocar aqui um disjuntor que até aqui de 5 amperes daria, você poderia colocar, mas é uma carga que vai entrar às vezes mais cargas nesse circuito. Então aqui você está especificando corretamente, né, diante da carga do circuito, tá certo? O que você vai fazer agora, né, para a gente saber agora os fios que nós vamos utilizar, né? Então, para fechar essa interpretação de planta elétrica, você vai especificar os fios que vão ser utilizados ali. Então, aqui, nesse caso aqui, é recomendável sempre o fio 1,5 mm, ele suporta até 15 amperes, né? Fio 1,5 mm. Então, você colocaria um fio aqui de 1,5 mm, seguindo aqui, ó. Você coloca de 1,5 mm. Aqui também, 1,5 mm, tá certo? Aqui nessa área da cozinha, né, como é uma tomada de 10 amperes, 1,5 mm daria, mas é uma área de cozinha, embora a carga seja pouca, eu recomendaria botar o de 2,5 diante desse circuito aqui, diante dessa carga aqui. Lavanderia, você colocaria aqui também um fio de 2,5 mm, tá certo? 2,5 mm. O banheiro, uma carga, colocaria um fio de 1,5 mm, porque a carga que tem nessa aqui é muito pouca, 3 amperes. Então, no chuveiro aqui, para o chuveiro de 25 amperes e também você colocou ali um disjuntor de 30 amperes, então para esse chuveiro aí, você colocaria, para suportar esse cabo aí, colocaria um cabo 6 mm, que suporta até 36 amperes, tá certo? O cabo 6 mm suporta até, você deu uma margem aí para ele trabalhar. Então você colocaria o cabo 6 mm para você ter uma folga aí, né? Não ter nenhum problema. Amanhã ou depois o cliente quer aumentar a capacidade desse chuveiro, quer botar um chuveiro de 7.500 watts. Então você tem uma margem na sua instalação, você colocou uma margem para que ele possa aumentar aí a carga, assim também nos quartos, né, que você está aumentando a capacidade. Então você não está superdimensionando, você está dando uma margem na instalação para que se o cliente aumentar alguma carga, não venha trocar aqueles fios ali da casa, né, e acontecer algo semelhante. Então, aqui na iluminação, 9 amperes, 1,5 mm, nesse caso aqui daria, mas recomendo 2,5 para esse caso aqui, tá certo? Então, pessoal, isso aqui é o nosso fechamento, tá certo, da nossa aula aí de instalações elétricas e interpretação de plantas elétricas. Repare que no início dessa aula nós retiramos todo o conteúdo da planta. Puxamos aí, aqui da planta, né, as informações em volt ampere, né, puxamos todas as informações lá da planta. Fizemos a conversão, né, dessas informações todas. Trouxemos essas informações para watts, que é a unidade que nós trabalhamos para cálculo. Então, trouxemos essa unidade em watts. Logo após, descobrimos a tensão de cada circuito, né? Descobrimos, então logo achamos o circuito 110, 110, 110, 110, 110, 220, 110. Logo achamos isso. Depois achamos, com essas informações, achamos a carga em ampere. Então achamos aqui a corrente elétrica que passa por aquele circuito. Então logo achamos todas as correntes elétricas. Com a corrente elétrica dos circuitos, nós fizemos as especificações dos disjuntores, que isso aqui são disjuntor de 10, de 10, de 15, de 10 amperes, de 10 amperes, de 30 amperes, de 15 amperes. Logo depois nós conseguimos achar aqui o condutor aqui. Então nós temos aqui um condutor, né, que é de 15, o condutor quer dizer que é de 1,5 mm, de 1,5 mm, de 2,5 mm, de 2,5, de 1,5, de 6 mm e também ali de 2,5. Logo nós conseguimos extrair todas essas informações através da planta elétrica.
e é por aqui que você consegue fazer o seu orçamento, é por aqui que você consegue realizar a instalação elétrica sem mesmo ter ido lá na obra, só visualizando a planta elétrica você consegue isso aí. Tá certo, pessoal? Então a gente fecha essa aula, né, de interpretação de planta elétrica. Logo na aula seguinte aí, você vai estar fazendo os exercícios, a proposta do exercício, depois tem a aula de resolução do exercício e mais à frente tem uma aula já que é o início de uma aula bônus que nós gravamos aqui dentro do curso Elétrica Prática Online, como fazer um orçamento de planta elétrica. Já é o início aí de uma aula bônus, é uma aula que a gente preparou para vocês aí. Não corre lá agora não, assiste as aulas de exercício, pratica o exercício e depois você vai para a última aula desse módulo, que é a aula de orçamento de planta elétrica. Ali eu pego uma planta elétrica, coloco uma planta elétrica aqui no quadro e nós literalmente nós vamos destrinchar aquela planta e dentro daquela proposta da planta nós vamos saber como cobrar, quantos dias eu gasto na instalação e da forma que eu trabalho com planta elétrica. Eu passo já para você o início, já é um brinde, né, para você que está com o nosso curso Elétrica Prática Online. Tá certo, pessoal? Não deixe de fazer os comentários embaixo, as suas dúvidas, colocar aí a sua questão, o elogio também, nos passar as informações, tá certo, do curso, que isso nos ajuda a melhorar mais o conteúdo aí do curso. Tá certo, pessoal? Forte abraço, até os exercícios da próxima aula, resolução do exercício e depois a nossa aula aí de planta elétrica, que é a aula interessantíssima para você dar o orçamento na planta elétrica. Forte abraço, até a próxima aula.